conteúdo. Então, agora a gente vai falar sobre a sua entrega, como que você estrutura aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Você tem que ter muita clareza disso, porque essa geralmente é a parte onde os terapeutas travam. Eles não têm clareza do passo a passo, como que vai ser o atendimento, não tem um método estruturado, e aí isso aumenta a insegurança, porque tem muita incerteza, a pessoa não sabe como que vai ser o atendimento, né? Então, essa fase é bem importante, a fase de estruturar a sua entrega, organizar isso, tá? Então, agora que você já olhou para a sua formação, né, dependendo da fase que você você pode estar buscando uma formação ou buscando melhorar a sua formação com novos cursos, com novos conhecimentos. Então, você já olhou para isso, né? E na aula 2 a gente olhou para a sua história. Então, essas duas aulas são importantes para que você chegue na aula de agora. Porque se você vai entregar algo para o seu cliente, isso tem que estar bem organizado primeiro dentro de você. Então, você tem que pegar a sua formação, estudar, se aprofundar ao máximo, né? Ir na fonte, tirar suas dúvidas, treinar, fazer supervisão. Então, olha para isso primeiro, volta lá na aula 1 se for necessário, tá? Reavalia, veja quais que são as suas lacunas, o que você precisa ir atrás, o que você precisa melhorar, tá? E aí na aula 2 a gente falou sobre a sua história de vida, o quanto isso influencia profundamente no seu trabalho. Então, é muito importante que você tenha clareza disso, tá? Talvez agora, dependendo aí da técnica, da abordagem que você utilize, você não tenha tanta noção da importância desse ponto 2 que foi trabalhado na aula anterior, tá? Mas confie em mim, conforme a gente for caminhando ao longo da jornada, e a gente vai chegar lá no final com as 3 aulas ao vivo, você vai construindo esse entendimento cada vez mais e você vai entender o quanto isso é importante, quanto isso estrutura o seu trabalho, como que você entrega, como que você apresenta ele para o seu cliente, como que você se posiciona, tá? Então, não subestime nenhuma das aulas anteriores, tá? E nenhum dos conteúdos. Tudo foi estruturado passo a passo como um processo que faz muito sentido, tá? Mesmo que agora talvez você não entenda, não veja dessa forma, tá? Então, passando ali pela fase 1 e pela fase 2, né, as 2 primeiras aulas, chegamos na aula 3, que é a parte de você organizar aquilo que você tem a entregar, organizar o trabalho que você tem a oferecer para o seu cliente, tá? E isso precisa ser organizado primeiro dentro de você. Você tem que ter clareza do que você pode e não pode oferecer, tá? Do porquê que você está fazendo aquele trabalho. Porque se você não tem essa clareza antes dentro de você e você vai mostrar para o seu cliente, vai ofertar algum serviço, vai falar ali do seu atendimento, ele vai sentir essa insegurança, tá? Mesmo que a pessoa não seja muito analítica, no fundo, ela vai sentir que aquela proposta não está bem fechada, não tem segurança, tá? Então, vamos organizar a sua entrega, vamos estruturar isso, tá certo? Então, eu separei aqui alguns itens, tá? Para a gente fazer passo a passo. Primeiro, se pergunte, o que eu posso entregar, tá? Então, isso é muito importante para que na hora ali da negociação, da conversa com o seu cliente, você consiga alinhar bem as expectativas. Só que se você vai conversar com o cliente, que isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas, sem antes saber o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer, você já vai mais confuso, sem tanta confiança naquilo que você tem a entregar, tá certo? Então, se pergunte antes, o que eu posso oferecer para o meu cliente? O que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso gerar essa expectativa na pessoa. Será que eu posso gerar uma expectativa de que essa pessoa vai se curar de uma doença? Não, não posso gerar essa expectativa, mas eu posso gerar outras expectativas. Se você é um analista corporal, por exemplo, você pode dizer para o seu cliente que você vai analisar o corpo dele e dizer como ele funciona, tá? Será que você pode dizer a solução para os problemas dele? Provavelmente não, mas você pode indicar caminhos de solução que vão funcionar melhor para ele de acordo com os traços que ele tem. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, você precisa ter isso muito
claro, tá? O que eu vou te oferecer? Então, em uma sessão, o que eu vou te falar? Quais respostas eu posso te dar? Quais eu não posso te dar? Tá bom? Então, se pergunte o que eu posso oferecer diante daquilo que eu estudei, da técnica que eu aprendi, tá? O que eu tenho a oferecer? Se você trabalha como massoterapeuta, por exemplo, será que você pode falar para o seu cliente que ele vai sentir um alívio na dor, nas costas que ele tem, por exemplo? Será que sim? Será que não? Então, deixa isso organizado primeiro dentro de você, tá bom? Para que na hora que você for conversar com o seu cliente, a gente vai aprofundar isso nas aulas seguintes, tá? Você já tenha isso bem organizadinho, tá? E saiba o que você pode prometer, o que não pode, e as expectativas ficam alinhadas e não gera problema lá na frente, tá bom? Depois, se pergunte para quem você pode oferecer isso, né? Porque você pode ter muito claro que você tem a entregar, mas de repente aquele não é o seu público. Quem que você se sente preparado para atender? São todas as pessoas, tá? Adultos, idosos, crianças, mulheres, homens. Que estilo de pessoa, né? Que fase da vida essas pessoas estão? Quais as queixas? Aqui nessa parte do para quem é principalmente as queixas, tá? Quais queixas você se sente pronto para olhar e entender o porquê daquela queixa, tá? E apresentar uma solução para o seu cliente. Não são todas as queixas possíveis. Você provavelmente tem algum aprofundamento, algum conhecimento em uma certa quantidade ali de queixas específicas, né? Sintomas, situações, problemas que os clientes têm, que são os mais variados. Mas tem outros que você talvez nunca tenha ouvido falar, ou que para você é um assunto muito difícil, muito delicado, que você talvez nem tenha trabalhado em você, na sua história, tá? Então, se pergunte, de todos esses problemas que existem, né, dentro do público que eu atendo, que eu me disponho a atender, que eu me sinto preparado, que eu me sinto confiante, quais são todas as queixas ou as principais que existem? Dentre todas essas, quais que eu tenho maior preparo? Seja porque eu já vivi uma situação parecida na minha vida e superei, seja porque eu estudei mais aquele tema, seja porque eu fiz muitas análises, estudo de caso daquela queixa, tá? Então, vai se perguntando o que você tem nessa parte, assim, das queixas, dos sintomas, dos problemas que os clientes trazem, o que você tem mais consolidado de conhecimento e de prática dentro de você, e aquilo que ainda é uma lacuna, que lá na frente você ainda precisa buscar, se for a sua intenção atender essas pessoas que têm esses problemas, tá? Então, é muito importante você fazer mesmo esse exercício, sabe? Escrever as perguntas que eu estou listando aqui, responder, tá? Isso vai te dar uma clareza mental que na hora ali da conversa com o cliente, na hora do atendimento, vai facilitar muito a sua vida, tá? Você não vai ficar cheio de confusão aí na sua cabeça, tá certo? E agora vamos para o como, tá? Então, o que eu vou entregar, o que eu tenho a oferecer e o que eu não tenho, para quem eu posso oferecer isso da melhor forma e como que eu vou entregar isso, tá? Aqui a gente está montando um pacote, né, para entregar. Um pacote que você conhece, que você tem clareza do que é, tá certo? Então, como que eu vou entregar isso? Qual que é a forma de atendimento? Como que é o processo de atendimento, tá? Quantas sessões eu preciso? Isso é importante que você defina, tá? Junto com o seu cliente ou você, mas não deixa o cliente definir quantas sessões, tá? Porque quem tem o conhecimento, quem tem a técnica, quem tem a experiência, o domínio da prática é você, não ele. Então, você analisando o caso dele, tá? Você analisando ali como que funciona a sua técnica, quantas sessões geralmente são necessárias, você vai propor algo e você vai acordar isso com o seu cliente se for o caso, tá? Mas já tenha isso mais ou menos claro na sua mente. Quantas sessões são necessárias? Ah, para esse tipo de queixa eu preciso tantas sessões, para esse tipo tantas. Tá? Ah, não, eu preciso fazer primeiro uma sessão de avaliação para ir analisar o caso e propor para o cliente numa outra sessão como que vai ser o processo dele. Tá entendendo?
Isso pode variar muito, porque aqui eu estou falando para terapeutas de forma geral, tá? Então, as técnicas que existem hoje são muitas. Então, não tem como eu passar para você algo igualzinho que todo mundo vai aplicar e vai dar certo. Não, aqui eu estou passando um panorama geral, tá? E estou fazendo perguntas para que você consiga estruturar esse passo a passo, tá? Estruturar a sua entrega de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua técnica, tá certo? Então, se pergunte quantas sessões, né, são necessárias, como que eu vou definir isso, tá? Onde eu vou entregar, tá? Onde que eu vou atender? Eu vou atender num lugar presencial, onde eu preciso ter uma maca, onde eu preciso ter um espaço todo preparado, ou eu vou atender online também, não vou. Organiza isso antes, para que você saiba como comunicar isso para o seu cliente. E esse onde vai depender muito também da técnica que você utiliza, né? Então, isso é um ponto. E o outro ponto são os materiais que você vai utilizar. É muito comum que a gente precise usar outras coisas, outros recursos nos atendimentos, né? Então, num atendimento com abordagem sistêmica, a gente pode usar desenhos, a gente pode usar histórias, a gente pode usar várias coisas, vários recursos, né? A gente pode desenhar ali na hora, explicar uma dinâmica para o cliente. Um analista corporal, ele vai usar um gráfico, ele pode usar ali algum resumo sobre como os traços funcionam, tá? Então, você vai estruturar isso. O que eu preciso de material para atender? Organiza isso antes, tá? O que eu entrego para o meu cliente no final do processo? Eu entrego algum relatório, eu entrego algum resultado para ele, tá? Vai se perguntando isso para que tudo fique muito organizado na sua cabeça, tá? Se você trabalha mais na parte das terapias holísticas, talvez você trabalhe com alinhamento de chakras, alinhamento energético, que você utilize cristais, então você já deixa isso organizado, tá? Porque isso tudo vai ser muito importante quando você vir para a parte do método.